Eu queria voltar nessa pauta aí um pouco ainda política com o Arthur e com o Marco Saravalli. A gente sabe que o Congresso deve votar a lei a lei de diretrizes orçamentárias já nessa quarta-feira. A equipe econômica já previu ali um rombo de 232 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre essa votação dessa semana. Vocês acham que isso pode, de certa forma, causar algum impacto na economia agora, ou só realmente quando a votação do orçamento acontecer no ano que vem, que a gente poderia ter algum movimento mesmo real na nossa economia? O que vocês acham sobre esse assunto, Marco Saravalli? Bom, a hora que você coloca o já vai ser votado, né? Parece que a gente tá muito antecipado já, né, na notícia. Faltam quantos dias? Faltam 15 dias, aí 16 dias para terminar o ano. Enfim, a gente tá tudo muito atrasado, né, em relação a esse ano. É lógico que é um ano de pandemia, é um ano particular, né? Eu acho que chover no molhado é falar um ano desafiador. Mas o Brasil, a gente está muito atrasado, né? A expectativa, acho que todo mundo já falou em relação a 2021, é que a gente vai ter um ano de 2021, ou talvez alguns bons anos ainda em relação a aumentando o nosso endividamento, né? Ou seja, acho que os economistas, como o Arthur, aí estão fazendo contas quando e como, né, a gente consegue voltar a ter um cenário de superávit, né? Mas a princípio não é no horizonte que a gente consegue enxergar, ou seja, não vai ser 2021, talvez nem 2022, enfim, acho que essas contas que a gente precisa fazer, né? Então, tem uma preocupação muito grande com, acho que todos os países estão com essa nova realidade, né, em relação ao tamanho da sua questão fiscal, né? Então, em relação ao tamanho dos seus déficits, né? Mas o Brasil, acho que talvez em comparação a outros países emergentes, talvez é que traga maior preocupação, mesmo porque a América Latina já viveu, tem outros países vivendo um pouco algumas realidades mais próximas que a pandemia ajudou a piorar essa situação, né? Então, essa preocupação. O Brasil, com certeza, o lado bom do Brasil, que não é o mesmo Brasil dos anos 80, dos anos 90, é um Brasil completamente diferente, tá? Mas, com certeza, olhando para investidor, talvez a gente tenha que adiar a nossa retomada do grau de investimento, enfim, a nossa preocupação aqui em relação aos juros, talvez tenha que subir um pouco mais cedo. Então, a gente tem um cenário ainda bastante preocupante em relação à nossa questão fiscal, tá? Então, tem algumas notícias boas de curto prazo, mas a única coisa que a gente não pode é dar muitos passos para trás, né? Se a gente conseguir, o famoso, dar um passo para trás para depois dar 2, 3 passos para frente, acho que é tudo bem, é até aceitável, né? A única coisa é que o Brasil às vezes dá 2, 3 passos para trás e estabiliza e fica lá atrás, né? Então a gente vai perdendo espaço na geopolítica mundial, a gente vai perdendo espaço na economia local, né, da região e também na economia mundial, enfim, isso que o Brasil está precisando realmente se for dar um passo para trás, mas que realmente a gente em algum momento dê 3, 4 passos para frente, mas a princípio está muito difícil de encontrar esse cenário, né, de otimismo maior, principalmente em relação à nossa questão fiscal. Então, já passando para o Arthur fazendo essa provocação, né? Quando será que a gente vai começar a reduzir o nosso endividamento, né? Qual que é o horizonte? Se você como economista tem uma lupa melhor aí, para um binóculo melhor para a gente ver essa projeção. Tem aí, respondendo, Marco, tem algumas previsões que dão conta na década só 2030, né, que a gente vai começar a gerar algum superávit, né, que a gente gerava até 2014. Antes da pandemia, essa conta chegava mais ou menos em 2023, 2024, que a gente começaria a ter superávit e começaria a bater a dívida. Mas com a pandemia, como você teve um déficit esse ano de R$1 trilhão praticamente, né? Então, isso vai ser adicionado à dívida, como eu falei, né? Foi de 75% do PIB a 100% em um ano, isso nunca aconteceu na dívida pública brasileira. Só que, como foi adicionado esse valor, só lá na frente a gente vai começar a ter um equilíbrio nas contas em 2030, próximo de 2030, algumas projeções dão conta, que vai só próximo de 2030 que a gente vai começar a gerar, o governo vai começar a arrecadar mais do que gasta, né? E aí é um ponto importante do que você falou, Marco, que na verdade o que aconteceu no Brasil de pior do que os outros países, que a gente já estava num desequilíbrio fiscal já antes da pandemia.
Então, desde 2015, a gente tinha déficit, né, nas contas. Então, o governo estava gastando mais do que arrecadando. Esse ano, nem se fala. A gente teve gastos extraordinários, uma pandemia. Todos os países tiveram déficit. Todos. Nenhum país no mundo não teve superávit. Mas o que acontece é que os países tinham bala na agulha, né? Eles tinham como gastar porque eles tinham um pouco mais organizado as finanças públicas. A gente já estava desorganizado desde 2015, né? A gente teve uma crise econômica só nossa, de 2015 a 2017, né? Os outros países não. Os Estados Unidos estava crescendo a 3% ao ano, a Europa estava crescendo menos, 1%, mas a Alemanha crescia bem mais. Então, quer dizer, e a Alemanha tem superávites, né? Ela arrecada muito mais do que gasta há muito tempo, né? Ela é na Europa que mais arrecada, né? Que mais tem superávit. Então, na verdade, isso veio de uma desorganização nossa que a gente não arrumou até 2019 e 2020 veio com uma bomba, né? A gente gastou muito, como os outros países. Sobre a questão da LDO e da LOA, Paula, eu acho que o principal é a gente votar, né? A gente precisa votar a LDO acho que a previsão é até depois de amanhã, né? Dia 16. Se a LDO não é votada, a gente tem sérios problemas de começar o ano. A gente pode começar com o shutdown, né? Que é parecido com os Estados Unidos, que não consegue abrir locais públicos, né? Pagar salário. Então, é uma coisa que isso nunca aconteceu, né? A LDO fala quanto você pode gastar em cada coisa, quanto é o salário mínimo, alguns detalhes ali, alguns limites que são estabelecidos. A LOA fala quanto vai gastar em determinado projeto, uma coisa bem mais específica. A LOA pode ser aprovada lá na frente, mas a LDO daria muitos problemas de não aprovar agora. Então, acho que o principal, que foi o início da fala do Marco, é a gente aprovar, né? Assim, tem sérios problemas políticos que o Temer certamente ajudaria, que são problemas de articulação ali para formar a comissão mista do orçamento, uma série de problemas que até agora não foram resolvidos, que estão impactando na aprovação da LDO. Então, acho que o principal é a gente se organizar politicamente e votar a LDO e, posteriormente, a LOA, a lei de orçamento mesmo. Que tem informações aqui também. Na verdade, é uma pergunta, né, Felipe? Tanto para o Marco aí, quanto para o Arthur. Fica à vontade, Felipe. É isso mesmo, Paula. Queria fazer uma pergunta aí para o Marco, para o Arthur. Primeiramente, bom dia aí para o Arthur. Obrigado por estar participando aqui com a gente, suas análises muito bacanas. A gente estava falando agora de manhã, né, daquela conversa, os retweets do Rodrigo Maia, do Renan Calheiros, sugerindo aí acabar com o recesso parlamentar que teria início aí na próxima quinta-feira, dia 17, né? Lógico que o governo aí e o Congresso tem um monte de pautas para serem votadas, tem bastante coisa para serem feitas ainda. E aí a minha pergunta é nesse sentido, né? Que teoricamente, se o recesso parlamentar não for suspenso, essa é a última semana cheia de votação no Congresso, lá na Câmara, no Senado. Será que a gente vai ter alguma surpresa nesse sentido? Será que a gente consegue votar o que precisa ser votado ou as coisas vão permanecer do jeito que estão e a gente só vai saber das pautas, das reformas, das votações no ano que vem, na volta do recesso parlamentar? Arthur, queria que você começasse, por gentileza. Eu acho que assim, eu acho que existe uma chance, sim, do recesso ser postergado, então, quer dizer, ficar mais uma semana, mas eu acho que vai ter que esperar, viu? O Brasil é uma caixinha de surpresa, e principalmente esse governo, né? Esse governo tem uma como eu posso dizer, mais do que os outros governos, as coisas acontecem de forma bastante inesperada. Então, um exemplo é o Fundeb. O Fundeb estava quase agora, né? Ele não tinha sido votado, ele não tinha sido regulamentado, né, por leis, e de uma hora para outra o pessoal votou rapidinho, né? Votou em 1 dia, 2 dias, foi pautado. E aí essa é uma coisa importante para te responder, né? Quem segura as pastas dos projetos é o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, ele já está num momento bem desgastado já com o governo. Ele já está publicamente já insatisfeito, teve a questão do STF, né, de tentar a reeleição, que foi barrado. Então, assim, ele tem a possibilidade de pautar assuntos que são interessantes até o final do ano, né, que são importantes de aprovação. Eu acho que depende muito dele
e também como o governo vai lidar com esse desgaste político que já existe com o Rodrigo Maia, e agora também com o Alcolumbre, né, no Senado, que também não vai poder ser reeleito ali, mas o Alcolumbre é até mais próximo do governo do que o Maia. Então, eu acho que a LDO, no mínimo, deve ser votada até o final dessa semana, mas a LOA pode ser que fique... Isso já aconteceu em outros anos, né? Isso não é exclusividade do governo Bolsonaro, isso já aconteceu da LOA ser votada só no ano de fato do orçamento, mas eu acho difícil ser votada agora, porque nem a comissão foi formada, não existem os entendimentos políticos, né, para a distribuição do orçamento. O orçamento é mais de 1 trilhão, né, de reais, então não é uma coisa que se faz numa tarde ali rabiscando. Então, eu acho que provavelmente a LDO, de fato, vai ser votada, mas a LOA eu acho bem difícil. Legal. E você, Marco, qual que é a sua visão aí, perspectiva? Teremos recesso, não teremos recesso? O que você fala sobre isso? Eu concordo tudo com o Arthur, mas eu sempre tenho que a gente sair otimista de casa, senão eu sempre falo assim, o estrangeiro, ele olha de fora, ele vê uma massa aqui, né, América Latina, ele já olha, ele não consegue distinguir muito, né, Brasil, Argentina, então isso é Brasil, né, esse estado aqui que a gente está vivendo, isso aqui é a característica do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, de certa forma, muita incerteza, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muita oportunidade, né? Então, o investidor todo dia olha, faz conta para o Brasil, para a América Latina, fala assim, pô, será que a hora é agora de voltar para o Brasil? Acelera, não acelera? Então, a gente está vendo nos últimos meses, mas, ao mesmo tempo, como a gente fala assim, por conta também de todas essas deficiências, né? Essa distância que a gente tem muito grande de diversos países, ao mesmo tempo que se a gente jogar investimento aqui, jogar realmente mais credibilidade, mais previsibilidade, mais segurança de todas as formas, jurídicas principalmente, a gente tem muito potencial para ganho, né, de valorização de capital, ganho de enfim, retorno mesmo do capital. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o otimismo, mas eu acho que, como o Arthur falou, assim, a minha opinião, acho que não tem nada muito que a gente não esperava, né? Então, realmente, isso é Brasil, isso é América Latina, então a gente já conhece bem, né? Acho que a gente vai ficando mais acostumado ao longo da vida, mas não tem nenhuma grande surpresa, né? Deixa eu só acrescentar uma coisa que o Marco falou, e eu acho que é importante. O ano da iniciativa privada foi um ano, assim, péssimo, né? Gerou desemprego, teve diminuição de lucros, a pandemia pegou de jeito, né? Uhum. E na iniciativa pública, isso não aconteceu, né? Porque os empregos foram preservados, tem estabilidade, tem uma série de questões que fazem com que não tenha o impacto que foi sentido no setor privado. A minha opinião, Arthur, falando aqui, era o mínimo do setor público dar o exemplo nessa hora. Então, o ano foi tão difícil para todo mundo, por que os políticos, né, por que o Congresso não adia esse recesso e vota tudo que é importante para melhorar o ambiente de negócio, para melhorar a economia brasileira como um todo, para adiantar as reformas que são importantes, que ainda estão incompletas. Então, assim, na verdade, a gente perde algumas oportunidades de dar o exemplo, né? A gente tem uma carência tão grande de liderança hoje, né? Os políticos dando o exemplo, que quando eles têm a oportunidade de ouro, eles não fazem. Então, é assim, eu estou falando porque eu acho muito difícil eles adiarem o recesso, acho muito difícil. E algumas coisas vão ter que ficar para 2021. Mas é uma pena, porque eles têm uma oportunidade de liderar pelo exemplo, né? A gente tem tão pouco, né? A gente tem exemplos no resto do mundo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, a gente tem o governador de Nova York, isso eu estou falando um pouco mais da época da crise do coronavírus, mas até a Angela Merkel, em alguns aspectos, né, algumas coisas que ela falou, a gente tem uma carência enorme aqui, tanto do ponto de vista do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Nem que se fala que parece um mundo paralelo. Então, eu só estou falando, é meio um desabafo aqui, mas é uma pena que a gente perca essas oportunidades enquanto país, enquanto iniciativa pública, de dar esses exemplos e reverberar esses exemplos para todo, seja na política ou para o que a gente faz no dia a dia, né?